E vamos para mais um vlog. Tô super animada para essa semana. Para quem não me conhece, eu me chamo Milena Dalla. Sou influenciadora digital. Eu mostro o meu lifestyle, falo sobre literatura, várias coisas. E de 10 coisas que eu posto, 11 são as minhas gatas, já adiantando, mas eu juro que eu sou ótima para acompanhar nas outras redes sociais. E hoje eu fiz uma coisa super legal. Eu fui num workshop de arte, então a gente passou a tarde toda só pintando. E tinha um artista convidado, né? Inclusive a gente pintou alguns desenhos dele. Ele falou, né, uma frase muito famosa do Picasso, que a gente para de pintar, né, depois que a gente cresce. E algumas pessoas nunca param de pintar, que são esses artistas. E eu fiquei pensando em quantas coisas a gente fez pela última vez, né? Porque pintar é uma coisa que é muito presente na nossa infância, né? A gente rabisca, a gente pinta. E depois a gente não faz mais isso também, assim como andar de bicicleta, brincadeiras na rua, muitas coisas mesmo. E aí eu fico pensando, cara, quando foi o último dia, né, que a gente deixou de fazer essas coisas? Porque é literalmente do dia pra noite. Então um dia a gente tá pintando, tá brincando na rua, jogando bola e de repente a gente não tá mais. Também tenho aprendido a resgatar alguns hábitos que a gente deixa na infância, enfim, que é fazer coisas sem muito propósito, fazer por prazer. Por isso que eu sempre bato aqui na tecla do hobby, né, de ter esses momentos. Então hoje foi uma tarde muito divertida. Eu cheguei lá, era 2 da tarde, eu voltei pra casa, era quase 6 da noite. E o dia passou assim que eu nem vi, mas de uma forma gostosa, de uma forma leve. Então é isso, eu quero pintar mais vezes porque deu uma calma que assim eu não sei explicar. E eu tô animada essa semana porque o meu irmão vem pra cá, vai ser a primeira vez que ele vem aqui em casa. Ele já me visitou aqui em São Paulo, mas há 6 anos atrás, então faz muito tempo que ele não vem e fica e passa um tempo. E 6 anos atrás a minha condição financeira também era muito diferente, então a gente não pôde fazer muita coisa. E dessa vez quero proporcionar pra ele coisas mais legais, enfim, até passeios no museu, restaurantes, a gente vai comer pizza, enfim, coisas assim. Então eu tô muito animada e eu tô fazendo esse movimento, né, de volta pra casa, porque eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa a primeira vez, eu tinha 16 anos, então eu passei muito tempo longe da minha família, por mais que eu visite, né, no Natal, enfim. Não é tempo suficiente, né? Não é aquele tempo que você passa junto, enfim. Não é tempo suficiente. Então eu sinto que eu tô no momento da fase adulta, que eu acho que acontece com muita gente, né? Que quando a gente sai de casa muito novo, a gente fica nesse momento que a gente tá tentando se entender, tentando construir nossa vida profissional, né? Entendendo quem a gente é. E a relação com a família não fica tão próxima, né? Dependendo da relação, né? A minha foi assim, então eu fiquei mais distante deles. E agora, na fase adulta, né? Tô quase com 30 anos, eu sinto que eu quero resgatar, né? Essa coisa com a minha família, ficar mais perto deles, enfim. Então, meu irmão tá vindo pra cá. E eu vou até contar pra vocês essa história de quando eu saí de casa, como que foi isso. Porque eu saí de casa, a primeira vez eu tinha 17 anos, na verdade, eu vim pra São Paulo pra ser modelo. E eu fiquei aqui um mês, eu morava numa casa com mais 14 meninas. Era uma casa que tinha... Casa não, né? Era um apartamento. Que tinha só 3 quartos, e então eram 2 triliches em cada quarto. E assim, foi uma experiência. Mas aí eu vi que era aquilo que eu queria pra mim, então eu voltei pra casa. E detalhe, eu trabalhei no shopping de estoquista na loja da John John pra conseguir juntar dinheiro pra vir pra São Paulo. Mas aí eu vi que não era o que eu queria, eu tive a coragem de só desistir, voltar pra casa. E tirei um ano assim pra viver mesmo. Então eu trabalhava para ter o meu dinheiro, mas eu fui viver, fui experimentar as coisas da vida. Fiz muita coisa que se minha mãe soubesse, ela ia ficar chocada. Mas eu acho que eu gosto da forma como eu vivi essa minha adolescência, em como eu tive, de certa forma, uma maturidade em não me pressionar. Por mais que eu não tivesse o privilégio da escolha, no sentido de que meus pais não têm boas condições financeiras, né? Então eu não podia experimentar muitas coisas. Tudo que eu queria fazer, tentar, eu tinha que arcar com os custos daquilo, né? Mas ainda assim foi um momento muito bom, porque quando eu soube o que eu queria, eu soube o que eu queria, né? Não foi à toa que depois eu cursei Letras Vernáculas e Literatura Clássica na UEL. Estudei por 2 anos completos, só que no meio do curso eu tranquei pra voltar pra São Paulo, porque meu perfil tava crescendo, tava aparecendo oportunidades, né, de trabalho, muitos eventos, e na época eu tinha uma namorada que também queria vir pra São Paulo, então juntamos o útil ao agradável. Eu também tranquei a faculdade mesmo amando, porque eu sabia que era uma oportunidade que eu precisava agarrar.
Então eu vim pra São Paulo e assim, não foi nada que eu imaginava, foi muito difícil na verdade, porque de novo, né, eu tive que trabalhar antes no shopping, juntar um dinheiro, mas assim, gente, eu juntei 3 mil reais, mas o que aconteceu? E 3 mil reais aqui pra São Paulo não é nada, tá? Mas o que aconteceu? Juntei meu dinheirinho suado, trabalhando no shopping, enfim, como vocês sabem, de segunda a domingo. E aí, um belo dia, eu fui assaltada. Eu já tinha ficado 1 ano sem celular e eu tinha comprado um celular justamente, né, pra vir pra São Paulo com um celular bom pra criar conteúdo. Eu fui assaltada. Só que graças a Deus, meu melhor amigo tinha um celular na casa dele que tava quebrado, enfim, mas ele super deu pra eu usar. Só que assim, situação insalubre, mas pelo menos eu não precisei gastar meus 3 mil reais. Então eu vim pra São Paulo pensando, opa, pelo menos 3 meses, né, garantido eu tenho. Graças a Deus, quando eu cheguei, eu fechei um trabalho, mas também não era assim, era um trabalho de 400 reais, enfim, mas super quebrava um galho. Só que depois, esse meu relacionamento não deu certo e a gente morava juntas. Então depois disso, eu passei a morar de favor na casa de uns amigos até eu me ajeitar. E aí, gente, o dinheiro que eu trouxe, né, para os 3 meses já não existiam mais. Então eu passei muita necessidade nesse começo. Então foi um ano assim inteiro muito difícil, a ponto de eu pensar assim em desistir. Eu tava no meu limite. Só que Deus colocou um anjo na minha vida, porque é assim que eu vejo, né, os amigos em si e os meus amigos, com esse anjo na minha vida que falou que na empresa dela estavam precisando de uma pessoa, enfim, só que eles estavam procurando uma vaga de jornalista, só que era para uma vaga que trabalhava com influenciadores digitais. Então ela falou assim, por que você não tenta? Porque como você já tá no ramo, né, na área, conhece o outro lado, às vezes eles acham que você é adequada para a vaga. E graças a Deus eu fui adequada para a vaga, então eu consegui esse trabalho. Na época eles pagavam R$ 1.200, tá? Não tinha direito a vale transporte nem vale alimentação, era como se tivesse incluso, porque ele me contratou como se fosse um estágio. Só que era tudo errado lá naquela empresa, tá? Mas por um tempo isso me deu uma certa estabilidade, né? Então eu sabia que todo dia 5 eu ia receber meus R$ 1.200. Trabalhei em cima deles. Nessa época também eu fiz uma amiga no trabalho que foi outro anjo, por isso eu sempre gosto de contar essa história, porque apesar de ter conseguido as coisas sozinha, não foi tão sozinha assim, porque a gente não é nada sem os outros, né? A gente precisa reconhecer isso. E Deus botou outro anjo na minha vida, que foi essa amiga do trabalho que chama Gabriela. E eu acho que ela percebeu, assim, um pouco da minha situação, né? Porque eu não conseguia levar comida, né? Então, o que eu comia era pão, né? Fazia um sanduíche, alguma coisa assim. E esse que era meu almoço, minha janta, enfim. E ela passou a dividir a marmita dela comigo todos os dias. Então, ela morava com a mãe, né? A mãe cozinhava, fazia a marmita pra ela levar. E ela dividia comigo, sem pedir nada em troca, sem me falar nada. Então, todos os dias a gente dividia a marmita. Até que a minha condição foi melhorando aos poucos e eu pude pedir minha própria comida. Depois as coisas foram evoluindo e eu cheguei aonde eu queria chegar depois de muito esforço, de muito tempo, né? Porque as coisas levam tempo, elas não vão acontecer do dia pra noite e ainda tem algumas provações, né? Pra ver se você realmente quer aquilo. Mas a recompensa foi muito boa, então hoje eu tenho uma vida muito boa. Não posso falar que eu tenho uma certa estabilidade financeira, uma segurança, né, financeira, porque o meu trabalho ele é muito instável, né? Então pode ser que um dia eu realmente pare de fechar publicidades. Teve momentos que eu trabalhei muito menos, mas teve momentos que eu trabalhei mais e assim vai indo. Mas até hoje, por enquanto, tudo deu certo. E agora eu também posso proporcionar coisas legais e boas pra minha família. Então meu irmão tá vindo e eu acho que vai ser uma semana muito legal. Gente, meu irmão chegou, ó, já botando ele pra trabalhar. Que finalmente chegou as cadeiras da sala. Fiquei uns 8 meses quase sem cadeira, que eu não tava conseguindo escolher uma, mas aí agora decidi, a gente vai tentar montar aqui. Depois eu mostro pra vocês. Gosta. Você quer assim ou assim? Mano, mas me mandou um parafuso preto?
Será que esse não é embaixo? Só tem parafuso preso? Ficou bom, hein? Coisa feia, meu. Foi achado no lixo. Aí eu venho aqui e mostro. Sim! Canadá. Alguém joga uma tela. Iglu. Ai, caralho. Eu tô vendo aqui, né? Esse aqui não é um Voldemort? Não, é ver pessoalmente as obras que você via na escola.